Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre a diferença sobre crianças e principalmente hoje sobre esse vídeo eu vim falar sobre a diferença dos meus filhos, tá? Bora lá conferir. Então, gente, hoje em dia todo mundo tem muita mania de comparar, não só criança, mas de se comparar com alguém, né? Olha, aquela pessoa é assim, eu queria ser daquele jeito. Ou senão, aquela pessoa é assim, eu tenho que ser assim, ou melhor do que aquilo. Então, muita gente tem mania de se autocomparar e hoje em dia comparar o seu filho com o filho de uma outra pessoa, né? Ou senão, no meu caso, hoje eu tô querendo comparar os meus dois filhos. Caso vocês não saibam, eu tenho dois filhos. Tenho o Brian de 3 anos e tenho a Sofia de 1 ano e 3 meses. E eu não quero comparar assim por, tipo, o Brian demorou mais pra aprender isso, aquilo, a Sofia é mais esperta. Não, de forma alguma eu tô querendo julgar os meus filhos. É só mais pra me ter uma autocomparação, assim, sabe, quem aprendeu. Porque a gente tem muito hoje em dia de que quando a gente tem o nosso primeiro filho também, da gente julgar, né, por alto o segundo. Então, tipo assim, se a gente tem o nosso primeiro filho, é uma criança mais danadinha, que apronta, assim, demais, é super hiperativa, assim, a gente fala, misericórdia, nem quero ter outro filho, porque se o primeiro já é assim, imagina o segundo, né? Ou se não, a gente pega, tem uma criança super educada, super boazinha, super quietinha no canto dela, aí a gente fala, nossa, olha, se depender desse daí, eu posso ter 10 filhos, porque é uma benção na minha vida, mas não. Nossos filhos, eles não vêm iguais uns aos outros. Como assim ninguém é igual a ninguém, né? Estudos também comprovam hoje em dia que até gêmeos, que são são univiterinhos, né? Que são gêmeos idênticos, eles têm traços diferentes, não fisicamente, eu estou dizendo, mas intelectualmente, um pode ter mais facilidade aprendendo que o outro, enfim. E assim é com todo mundo, né? Então hoje eu vim comparar um pouco, né, o Brian com a Sofia sobre o aprendizado deles, o crescimento deles, tá? Então eu vou começar desde a fase inicial do nascimento deles, né, até os 3 meses de idade, que é aquela fase danada das cólicas, né? E é uma coisa assim que muitas mamães sofrem e é um momento em que muitas mamães falam, eu não quero ter mais filhos, né? Já passa pelo aquele momento do parto, aquelas dores do parto, e vem ainda esses meses, primeiros meses aí, que você mal consegue dormir, é chororô de criança o dia inteiro, você mal sabe praticamente o que fazer, né? Ainda mais quando é primeiro filho. E eu já escutei de muitas mamães de primeiras viagens falando assim, eu não quero mais ter filho, que realmente dá trabalho, realmente é complicado. E já foi um primeiro diferencial entre o Brian e a Sofia, porque o Brian ele teve cólica até uns 3 meses, ele me deu muito trabalho também, ele ia dormir cerca assim de 6 horas da manhã, e isso ainda porque quando ele cochilava, eu tinha que pegar ele cochilava no nosso colo, então assim, eu tava exausta, eu ainda dei sorte, porque o meu marido pegou férias na época, né, quando o Brian nasceu, mas é complicado, porque a gente tá exausta, a gente tá cansada, você tem que dormir com um bebê recém-nascido, ainda sendo seu primeiro filho, que você nem tem experiência, ter que dormir com ele no colo não dá certo, né, a gente não consegue dormir. Então, foi bem complicado, bem cansativo, mas mesmo assim, isso nunca foi motivo de eu dizer que eu não queria ter mais filhos. Isso foi uma coisa que eu sempre disse muito claro. Não queria tão rápido igual a Sofia veio, né? Queria que se passasse mais pelo menos uns 2 anos, assim, mais ou menos, ou pelo menos minha casa tá pronta. Mas Deus nos enviou, assim, antes do que eu esperava e foi uma bênção na nossa vida. Mas isso eu sempre disse que eu queria sim ter mais filho, mesmo ter passado aí por esses 3 meses bem terríveis, assim. Agora com a Sofia, gente, quando a Sofia nasceu, eu falei, meu Deus, lá vem, né, esses primeiros meses aí pra frente sem dormir exatamente nada. E eu me enganei, porque a Sofia, ela foi uma criança assim muito calma.
durante os primeiros meses de vida dela. Ela foi uma criança que sempre dormiu a noite todinha, gente, desde a maternidade. Ela sempre dormiu super bem e ela foi uma criança que nunca teve cólica. Uma vez ou outra eu me recordo que ela se gemia, não, ela chorava e nada acalmava ela, sabe? Mas ela não chegava a se retorcer mesmo, assim, demonstrando, assim, bem sinais de cólica, não. Mas pra tirar as dúvidas, eu dava um remedinho pra ela, né, de cólica, né, o Lufital. E logo ela se pegava ela no colo também, né, ninava ela e ela se acalmava. Mas o Brian foi bem complicado mesmo, foi coisa assim pra traumatizar qualquer mãe mesmo. Mas, graças a Deus, eu não me traumatizei, não. Ainda nos primeiros meses de vida, relação à chupeta. Chupeta sempre foi algo assim que eu tinha em mente, que eu queria sim oferecer aos meus filhos, porque é algo que ajuda muito a gente, né? Por mais que com o longo período aí sendo utilizada prejudica aí, né, os dentinhos das crianças, mas no início é algo que ajuda muito nós, mamães. E é algo que assim que eu nunca tive dúvida, tipo, oferecer ou não. Eu sempre quis oferecer sim chupeta pra eles. E chupeta foi algo assim que o Brian, como muitas coisas, o Brian lhe deu trabalho assim referente à cólica, mas referente a tudo, vocês vão perceber no decorrer do vídeo, ele não me dava trabalho de nada. De primeira ele aceitava e ponto final. Então, o Brian, ele de cara, de primeira, assim, já aceitou a chupeta, ficava chupando na maternidade. Mas na maternidade onde eu fiquei não podia, não sei se existe maternidade que aceita a chupeta. Mas onde eu ganhei o Brian era um hospital particular, não aceitava o uso de chupeta, então logo eu tive que tirar dele. Mas chegando em casa ele continuou e usa chupeta até hoje. E eu estou, até o final do ano, eu estou querendo entrar em processo de tirar a chupeta tanto dele quanto da Sofia também. Agora, a Sofia, ela foi uma criança difícil de aceitar chupeta. A Sofia, quando ela bebê, ela era uma criança muito calma. Só que quando ela pegava pra chorar, gente, era difícil. Era, assim, bem complicado mesmo. E às vezes ela tava de barriga cheia mesmo, assim, faltando estourar, você percebia. E ela continuava chorando. E às vezes acontecia do caso, a gente dar remédio pra ela e ela não parava. Ela queria estar só sugando o peito, na verdade, né? Fazendo o peito de bico. Então eu senti a necessidade de pôr chupeta nela. Só que ela foi uma criança muito difícil de aceitar chupeta. Eu não achei necessidade de usar chupeta com ela na maternidade, onde eu ganhei ela, que foi uma outra. Então eu não sei se aceitava ou não. Mas não achei necessidade, então não usei. Mas em casa, logo eu tentei, mas foi bem complicado. A Sofia foi aceitar a chupeta, ela tinha já quase 2 meses de idade. Então, já foi um grande diferencial de um pro outro também. A amamentação. O Brian foi bem complicada a amamentação com ele. Isso sim, eu posso dizer que foi algo que... medo, assim, na verdade, né? Me deixou com um pouco de medo, assim, quando eu engravidei da Sofia, de pensar que eu poderia passar por tudo aquilo de novo. Com o Brian foi um processo muito complicado. E ele só mamou mesmo, assim, até 2 meses, por aí. Mas com a Sofia foi algo, assim, incrível. De cara, assim, ela pegou o peito, assim, super bem. Não tive problema nenhum com ela. Chegou a dar uma feridinha, mas nada, assim, a comparação do que aconteceu realmente com o Brian. Então, com a Sofia foi super tranquila e ela mamou também por mais tempo, né? Por questão de tudo ter sido mais tranquilo. Mas eu creio que com o Brian também não deu certo por ser primeira gravidez, né? O meu peito também não tá tão preparado. Eu não fiz nenhuma preparação com o peito antes dele nascer e falam que é muito bom isso, né? Tem vários videozinhos aqui no YouTube hoje em dia ensinando como preparar o peito, né? Pro momento em que seu filho nascer, enfim. E eu não tinha direito como segurá-lo, eu não sabia direito, né? Com a Sofia já foi um pouco mais de experiência, assim, também, né? Já sabia um pouco mais, então foi isso que facilitou, acho, também um pouco mais a pegada dela, enfim. Então, mas isso foi um outro diferencial dos dois. Outra coisa, as primeiras comidinhas, né? Como eu falei pra vocês, o Brian foi uma criança que aceitou tudo de primeira, gente. Suquinho,
Primeira mamadeira de suquinho, tomou, foi uma beleza, não estranhou nada, não jogou nada fora. Papinha, eu dava risada com a minha mãe, isso eu lembro muito bem. Porque minha mãe trabalhou muito tempo em escolinha. E ela falava, nossa, ó, criança, quando é primeira papinha, assim, durante um bom tempo, você põe na boquinha dele e ele joga fora. Você tem que ficar lá limpando, insistindo até ele se acostumar, né? Porque ele estranha ali o gosto, a textura, enfim. Gente, o Brian jogou 1 grão de papinha, tanto da salgada, tanto da doce, de nada fora. Então o Brian foi uma criança assim, que aceitou tudo super bem. E ele é uma criança que se alimenta super bem hoje em dia também. Agora, com a Sofia, eu tive um grande probleminha com ela. Ela foi, sim, dessas crianças que jogava pra fora, jogava pra dentro, jogava pra fora, jogava pra dentro. E foi assim, foram semanas e semanas de tentativa, insistindo ali que ela se alimentasse, né, daquela comidinha ali. E ela é uma criança meio ruinzinha de comer comida até hoje. O Brian, na fase dela, se alimentava super bem. Quando ele estava próximo dos 2 anos, ele deu um trabalhinho, assim, referente à alimentação, mas eu creio que devia ser o Terrible 2, né? Os terríveis 2 anos, que estava se aproximando. E por isso que ele deu essa dificuldade aí. Mas logo passou e ele voltou a se alimentar super bem. E o Brian, hoje em dia, ele só se alimenta mal quando ele está realmente bem doentinho. Quando a crise dele de bronquite ataca, assim, super, super mesmo. E ele fica com falta de ar, algo do tipo. Então, a gente entende realmente que ele tá sem fome. Ou sem fome não, ele acaba não tendo apetite, né, pra comer. Agora, a Sofia, gente, mesmo ela estando boazinha, são raros os dias que ela se alimenta bem. São raros. A Sofia, ela dá um grande trabalhinho pra comer, um grande trabalhinho.